E aí, beleza? Rosa na área, como vai você? Tá tranquilo? Correndo atrás dos seus objetivos? Você, minha chegada e meu chegado, que tá vendo esse vídeo agora, quero falar com você sobre uma parada que eu vi uma pessoa conversando comigo. Eu converso com muitas pessoas, sabe? Troco muita ideia e gosto, cara, gosto demais, cara, de conversar com as pessoas. Às vezes as pessoas estão meio chateadas, algo do tipo assim, e acabam desabafando, falando, sabe? E assim, a gente tenta confortar, né, o próximo, né? Porque de alguma forma a gente quer fazer um bem, né? Se você é um tipo de pessoa que age dessa forma, querendo ajudar as pessoas de qualquer forma para deixá-las bem, às vezes ela tá triste, às vezes não tá muito legal, às vezes tá chateada com alguma coisa. Cara, só o simples fato de você sentar e trocar uma ideia com ela, dá um conforto para ela. Às vezes não é nem aquele problema grande que ela tá passando, ou então desavença com as pessoas. Cara, só de ter alguém de coração, que age de coração, que vem de fora e enxerga a situação de fora e começa a conversar com ela, dando uma certa opinião, ou então um afago emocional, que é tudo que a pessoa precisa, porque às vezes ela está passando por alguma parada que às vezes ela transforma uma situação numa relação, ou então com amigos, ou qualquer coisa, no trabalho, o que seja. E ela transforma isso na cabeça dela, na mente dela, como um problema muito grande, mas só de você chegar nessa pessoa, cara, pode ser até um estranho, se você ele meio chateado, já chega elogiando ele, um belo chapéu, um belo boné, cara, que camiseta da hora. Isso vai despertar um pouco de sorriso na pessoa e vai fazer com que ela se abra um pouco para você. Aí você começa a trocar ideia com ela e você vai perceber se ela tá realmente bem ou só tá falando, beleza, tudo bem, mas por dentro assim. E se a pessoa for um pouco mais aberta, ela vai trocar ideia contigo, você vai estar ajudando ela de qualquer forma. Nem que você, cara, se jogar uma conversa, sabe? Ver o que ela está passando, a situação, e você tiver algum conceito de vida ou então experiência de vida que passou por aquilo ali, você passar para a pessoa e mostrar para ela que ela pode resolver de tal forma, vai ser maravilhoso e ela pode resolver. Por que eu estou querendo falar isso para você? Sobre a questão das pessoas querer ser mais que as outras e acaba ofendendo as outras pessoas de tal maneira, de tal forma que deixam elas magoadas. Às vezes não, na maioria das vezes as pessoas passam por isso porque elas têm coração bom e as outras pessoas vêm e começa a fazer algum tipo de maldade emocional com ela, sabe? Cara, e o que que acontece? Conversei com uma pessoa hoje e ela trocando ideia comigo, ela tava um pouco chateada, conversei, falei, mano, o que que tá acontecendo e tal, tal. Aí a pessoa falou comigo, falou que tava chateada em questão do trabalho, porque certo tipo de pessoa, cara, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gente boa, você dava muito bem com ela e do nada mudou, abriu as asas, sabe? Cara, se for pra você abrir as asas, que abra as asas pra voar com quem tá perto de você também. Não abra as asas pra estufar peito e mostrar pras pessoas que você tá no poder. Não é assim. Aquela frase, né? Quer descobrir um homem, então lhe deu poder. Essa frase ela é clichê e ela sempre vai permanecer, porque existem sim pessoas desse jeito que não têm a essência e a bondade que você acha que ela tem. Infelizmente. Cara, respeito a gente conquista, tá? E se você tem uma essência maldosa, é uma pessoa que tem no seu interior um certo tipo de maldade, cara, muda isso em você. Isso é horrível. E se você conhece alguma pessoa que tem isso, cara, muda isso. Ainda dá tempo ainda de ser uma boa pessoa. O mundo tá tão caótico, então muda, cara. E fala pra essa pessoa mudar se você é parceiro dela ou algo do tipo. Cara, se você tem algum convívio com a pessoa, então fala pra ela mudar. Pra ela trabalhar isso daí, porque é horrível. O mundo anda tão louco, tão caótico, tão... Nossa Senhora. E é complicado. Aí, o que que acontece? Eu tava trocando ideia e essa pessoa falou comigo que, mano, eu tava numa amizade tão grande com a pessoa no meu trabalho e tudo mais, e eu fiquei chateado com ela. Por quê? Porque no começo ela entrou no trampo comigo e eu ajudei ela demais da conta, cara, fiz de tudo pra ajudar ela, sabe? Que era uma pessoa boa, ela me mostrou que era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa show de bola, e comecei a ajudar ela, né?
Cara, eu fui pegando, fui sacando, porque eu já passei por isso. Eu fui sacando, falei, cara, existe muita gente assim, mano, existe muita gente assim. E ela falou que sempre ajudou a pessoa e que todas as dúvidas que surgiam, ela tava ali, podia perguntar 30, 40, 50 vezes, que ela falava do mesmo jeito e com todo o carinho do mundo e até uma explicação melhor. Cara, eu fui pegando isso e eu falei, mano do céu, existe muita gente assim. Onde que eu quero chegar? Se você entra num trabalho ou então em qualquer outro lugar, se você está formando um desempenho ou algo do tipo, está ganha uma promoção. Isso acontece muito quando a pessoa ganha uma promoção também. Uma promoção, sobrecarga e tudo mais e tal. Às vezes trabalha um certo tempo como funcionário, depois pega gerência ou algo do tipo. Cara, não muda a sua essência se você é uma pessoa pura e com amor para dar de todas as formas. Não muda, velho. Seja sempre a pessoa que você é. Não queira mostrar para as pessoas que você tem poder. Não queira mostrar para as pessoas que você tem que ser respeitado. Para com isso, mano. Mantenha a sua essência e seja sempre a pessoa amorosa e bondosa que você é. E se você não é, mano, você vai mostrar agora a pessoa que você é, para depois de ter pego um certo tipo de poder. Você fez um teatro nesse tempo todo para se mostrar quem realmente você é depois que você ganhou uma promoção ou só uma gerência ou qualquer coisa. Cara, isso é horrível. Se você conhece alguém que tem isso, troca ideia com ela, sabe? Ou então afasta dela, que é muito melhor. Porque isso vai denegrir sua imagem, isso vai te prejudicar e você vai sair como errado na parada. Você quer um exemplo de uma pessoa que eu admiro muito, sempre admirei. Eu falo por questão de pessoa, porque não é um personagem, realmente foi uma pessoa. E que Deus o tenha, morreu há muitos anos. E gosto muito de ver até hoje os filmes. Você tem que ter paciência para ver, porque o filme é muito longo, mas compensa demais. E é um filme meio parado, mas uma ação parada que te deixa, nossa, te dá um poder muito grande de persuasão. Don Corleone. Cara, o Don Corleone, na verdade, que eu até escrevi aqui na colinha aqui, Dom Vito Corleone. Cara, o Don Corleone, ele é um cara maravilhoso. Ele é um cara que nasceu em Sicília, né? Quando ele era mais novo, viveu na tragédia, infelizmente, uma tragédia muito braba. Ele viu o seu pai ser morto por um mafioso e ele morava na cidade local, eles não tinham muita condição e ele viveu, infelizmente, com muitas dificuldades, né? E ele viu o seu pai ser morto. E nisso, o irmão dele, né? Tô contando um pouquinho assim para você ter ideia de como que é no final. Nisso, o irmão dele falou que ia jurou para ele mesmo que ia vingar, ia matar esse mafioso. E o tempo foi passando, né? Ele mudou para Nova York. Nesse Nova York, né? Quando ele mudou para Nova York, ele começou a crescer humildemente. Ele trabalhava numa mercearia, no mercadinho local, né? Mas mesmo assim, ele sempre protegia as pessoas, porque ele prometeu para si mesmo: a partir de agora, eu vou proteger as pessoas. E, cara, ele começou a proteger essas pessoas e foi ganhando muito respeito. Ele foi conquistando o respeito. Ele foi virando um grande homem. E isso sendo uma pessoa simples, trabalhando numa simples mercearia. Ele começou a ganhar respeito pelo valor que ele era. Cara, o Dom, ele era foda. Ele começou a ganhar tanto respeito das pessoas que ele começou a crescer. E ele começou a mexer com outros negócios um pouco sujos, né? Que o cara, esse cara aqui, ó, Don Corleone, esse cara é foda. Esse aqui é o Vitorino, né? Que teve Começa a assistir os filmes dele que você vai ver. Essa parte aqui é uma parte muito foda. Eu até mandei imprimir e eu grudei aqui nesse balcão aqui. É um cara que eu sou apaixonado até hoje. É um exemplo de um cara maravilhoso que conquista o respeito e é muito educado, apesar de várias coisas que ele sempre mexeu, que era o lado negro da vida. Mas isso, cada um tem a sua escolha e ele não fazia o mal para ninguém. Pelo contrário, era um cara respeitado que respeitava as pessoas e fazia o mal para quem fazia o mal. E o que acontece? Ele começou a ganhar muito respeito a partir de um momento que ele descobriu que tinha um mafioso, eu acho que um mafioso italiano, estava extorquindo as pessoas locais, extorquindo os comerciantes, os pequenos comerciantes locais. E a mercearia que ele trabalhava, ele sempre via um cara discutindo e tomava um dinheiro. Ele achava que era uma dívida, mas não era. Era extorsão.
E quando ele descobriu, ele enfrentou esse cara, deu um pau nele. Eu não lembro muito bem da história, se ele matou, deu um pau nele, mas eu acho que só impôs respeito nele, ele sumiu. E nisso ele começou a ganhar um respeito e realmente foi reconhecido como um verdadeiro Dom, o Dom Corleone. O Vitor era um cara sempre foi um cara simples, sempre foi um cara humilde, que conquistou respeito através das pessoas. E hoje eu falo assim, depois que ele começou a evoluir e tomar respeito sobre isso, ele começou a ser um grande mafioso, né? Mas sempre mantendo o respeito e a humildade pelas pessoas. Ou seja, ele subiu os degraus da vida, independente da maneira que ele subiu, se foi virando mafioso, se foi virando trabalhador, independente, sempre teve a própria essência, sempre teve valor. E as pessoas procuraram, pediam favores para ele, e de forma educada, cara, as pessoas trocavam o favor, que ele cobrava muito por favor, né? Ele era um homem bastante rico, porque conquistou muitas coisas através da máfia, e os favores que eles fazia para as pessoas, dependendo do favor, ele fazia uma troca por outros favores. Eu te ajudo e você me ajuda, você fica me devendo. Cara, para você ter ideia, honra por honra. Olha pra você ver, tem que esse cara era foda. E, cara, pega esse cara como reflexo na sua vida, Dom Corleone. Pega de exemplo ele, por mais que ele foi um cara mafioso, por mais que ele foi um cara... Você entendeu? Um cara que tinha seus negócios um pouco sujos, mas ele não prejudicava a população. Não prejudicava as pessoas que eram boas, porque ele também tinha família. Ele tinha 4 filhos. Os 4 filhos admiravam ele. Ele era o super-herói dos 4 filhos dele. Ele foi um exemplo de pai, um exemplo de homem para os 4 filhos dele. Inclusive, alguns filhos deles tomaram frente no negócio e tudo mais. E seguiram. E todos eles seguindo o exemplo do pai. Cara, Dom Corleone é foda. Procura saber. Tem um livro, eu tenho o livro dele, eu tenho os filmes dele. Procura pra você ver os filmes. É um filme parado, mas é um filme parado foda. É muito top. Quando ele levou uns tiros, quando ele saiu da frutaria, todo mundo ficou triste, achando que ele ia morrer. Porque era um homem valoroso. Todo mundo esquecia que ele era um cara da vida mais escura, porque ele mantinha um respeito. Então, tome isso de exemplo. Se você tá passando por isso, é esse tipo de pessoa, toma de exemplo, cara. Pega esse cara aqui pra vida. Seja um Dom Corleone. Se você subiu um degrau na sua vida, se você ganhou uma promoção, subiu para uma gerência, ou pelo menos está sendo muito bem, excelente no que você faz, muito excelente no que você faz, não deixe o poder subir para a cabeça. Conquiste o respeito das pessoas, seja uma boa pessoa, seja uma pessoa maravilhosa, não tenta puxar tapete das pessoas, isso é muito feio, cara. O trabalho devolve, mas também Deus vê tudo. Ah, Deus é bom, Deus é bom. Deus não é bom, Deus é justo. Ele é muito justo. E ele sabe quem está transbordando na terra e quem está querendo ser patrocinado por esse transbordo das pessoas. E a pior coisa do mundo é você querer puxar o tapete das pessoas. Você sabe qual que é a pior coisa do mundo? É você fazer o bem. Fingir que está fazendo o bem para a pessoa, só que na verdade você quer puxar o tapete dela, mano. Que isso, é muito feio. Se você não é esse tipo de pessoa, não tô falando isso pra você, tá bom? Às vezes você tá vendo esse vídeo como se eu estivesse falando pra você, mas não. Se você é esse tipo de pessoa que conquista respeito, é uma ótima pessoa, então continue assim, compartilhe esse vídeo pra quem precisa ver esse vídeo. Cara, a pior coisa do mundo é você ser duas caras. Duas caras não, né? Duas caras não. Ser um mau caráter que bota uma porra de uma máscara pra depois mostrar quem você é de verdade depois que você conquistou um certo tipo de coisa, tá? Cara, independente se você é funcionário e cresceu lá dentro da empresa, ou então se você tem um sócio no negócio, seja transparente, seja uma pessoa maravilhosa, sabe? Não mude. Não transforme, não seja um monstro, seja humano, seja um cara valoroso, seja uma pessoa que transborda na terra amor, bondade. Não seja uma pessoa cínica, falsa. Não seja assim.
seja transparente, seja amoroso. Quer descobrir um homem? Então lhe dê o poder. Essa frase é pesada, né? Um vídeo, uns 15 minutos de vídeo, mas é um 15 minutos de vídeo que vale a pena você ver ele até aqui o final. E se você chegou até o final desse vídeo aí, cara, dá um curtizinho, compartilha pra galera. Se você curtir e comentar, isso vai fazer com que esse vídeo fomente e chegue para as outras pessoas que precisam escutar esse vídeo, ver esse vídeo e olhar para ela mesma e falar, cara, eu sou desse jeito, eu preciso mudar. Dá tempo ainda. Tudo na vida tem jeito, menos pra morte. Então compartilha esse vídeo para quem precisa ver, tá? Se for para você mesmo, cara, muda. Te peste coração. Não sei o que você faz, não sei da sua vida, mas cara, se você é esse tipo de pessoa, pensa bem, tá? Mude, dá tempo. Seja uma pessoa boa, você não vai perder nada por isso, você só vai ter a ganhar, mano. Fechou? Eu falo isso até emocionado porque o mundo tá cheio de pessoas assim, cara. E dói pra caramba. Dói muito saber que existem pessoas assim. É complicado, cara. Eu tomei as dores da pessoa que conversou comigo. Eu tomei muito porque eu convivi com isso, sabe? É doído. Eu já vi pessoas sendo assim. Mas tudo bem. Já estamos de 16 minutos de vídeo aí, mas seja como esse cara aqui. Seja um Don Corleone da sua vida. Traga esse cara pra sua vida como um herói. Esquece o lado mafioso dele e pega o lado de homem valoroso que esse cara é. Essa parte aqui é foda. Essa parte é foda. Tá no primeiro... São 3 filmes que ele fez. Tem o 1, o 2 e o 3. Umas 3, 4 horas de duração, mas essa parte aqui é foda. Vitorino chega pedindo um favor pra ele, que é um favor doído. Muito doído. E ele... Eu não vou dar spoiler não. Assiste. Você vai pirar. Beleza? Tamo junto. E ó, debaixo do vídeo aqui tá o link do livro Aguente Se Puder, que é o livro feito de autoria minha, que ele mostra questão de honra e também cutuca na ferida. Ele é um livro ativacional que também envolve muito isso. Fechou? Tamo junto. É nóis.